Glória a Deus, vamos aguardar as 23 horas. Nós começaremos esse momento de reflexão. Boa noite, mãe. Que horas são aí? Já são 23 horas, faltavam 4 minutos. Tá me ouvindo bem? Vou botar aqui o microfone. Deixa eu botar aqui em cima. Consegue me ouvir bem? Temos um delay aí de 40 segundos até a minha voz chegar aí. Glória a Deus. Pareça aqueles alunos novos, né, que como a mãe dá banho, fecha a gola. Boa noite, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo, paz do Senhor. Boa noite, mana, seja bem-vinda. Quase acertei, hein? Se não fosse todas as dicas que te deram ali, acho que eu não teria acertado. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí, Daniel? Me avisa aí quando for 23 horas. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tá me ouvindo bem? Ou tá baixo? Hoje eu resolvi fazer aqui na cobertura, choveu o dia inteiro, mas agora parou, só tá nublado. Frio não tá. À tarde esfriou um pouco, é um pouco a temperatura. Boa noite, Neuza, tudo bem? Minha amiga de infância. Seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar, são 23 horas, acredito eu. Meu nome é Mário Araújo, sou presbítero da Igreja Evangélica. Estou no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Olaria. Nas minhas costas aqui é o aeroporto, é por onde também vamos para Niterói. Eu faço esse momento de reflexão todos os dias, 23 horas, para levar um pouco da palavra, levar um pouco do conhecimento, né? Já que nós estamos muito carentes da palavra, né? Obrigado, Daniel. Me avisa quando for ali umas 23h40, né? Para eu poder me organizar para terminar, tá bom? Te agradeço aí. Valeu, obrigado. Então eu trago esta palavra para aquelas pessoas também que não gostam de frequentar templo, que não sabem, que estão indecisa no que escolher, né? Tentar entender um pouco mais o Evangelho. Então, uma forma que Deus colocou no meu coração de chegar a palavra até vocês, chegar a palavra, o entendimento, né? Hoje tem muita gente rodopiando na frente das câmeras, estão rodopiando no templo, parece o peão da casa própria, né? E falam coisas que não são de Deus, dando assim um falso testemunho. Então, eu estou aqui para falar realmente da verdade da palavra, daquilo que eu acredito, da fé, né? Tenho como exemplo vários pastores que eu aprendi a conhecer, aqui entender a forma de pensamento deles, né? Que serviram de exemplo para o meu conhecimento também e também de discernimento da palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar de fanatismo, né? De fanatismo, né? Do que se trata o fanatismo, né? Como reconhecer ele, porque o fanatismo, hoje nós vamos falar aqui do fanatismo religioso, né? Mas o fanatismo ele é todo, né? Não só religioso.
Mas como estamos falando do lado espiritual, nós vamos tratar aqui de fanatismo religioso. Mas o fanatismo, ele consiste também, digamos, vou dar um exemplo bem fácil, né? De repente você tem um sonho de ir para Disney, você vai para Disney, só fala nos personagens da Disney, daí você pinta a sua casa com os personagens da Disney, começa a imitar os personagens, a roupa que você usa é sempre da Disney, você pinta a parede, caneco, tudo que você usa é da Disney, só vê programa da Disney. Então, aquilo, claro que é uma forma de você mostrar o carinho que você tem pela Disney, pelos personagens, mas ele acaba se tornando um fanatismo sem você perceber. Então, tudo aquilo que você exagera, que existe um exagero, é um fanatismo, como tem no futebol, né? Você tem o lençol do time que você gosta, daí tem a roupa do time que você gosta, daí pinta a parede do time que você gosta, todos os enfeites são do time que você gosta, assim vai para um artista, vai para um grupo de rock. Então, ele é um fanatismo, né? Só que o mais cotado sempre foi o fanatismo religioso, né? O fanatismo religioso. Mas tem o fanatismo também político, né? Onde aquelas pessoas só falam de político o tempo inteiro, e eles só querem que você aceite um político deles, senão discute, briga e nem conversa mais com você também, né? Então nós temos que entender isso também, né? Até que ponto isso é fanatismo, até que ponto isso é bom para a minha saúde, até que isso é bom na visão espiritual também, né? Então nós vamos pegar para ler hoje, tratando do fanatismo, né? Especificamente do religioso. Nós vamos ler a palavra em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 13. Amém? Marcos, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim. Hoje eu estou aqui na cobertura, a cobertura aqui, ela é boa, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco desconfortável aqui, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amém? O versículo parece um pouco complicado, né? Com palavras não difíceis, mas um português meio complicado para o nosso entendimento, né? Mas o que é corbã? Corbã, né, na tradução hebraica da época, lá da língua, né? Corbã é a oferta ao Senhor, né? É aquele tipo de oferta que nós damos e não pegamos de volta, né? É dada e acabou, né? Ela é ofertada a Deus. Então aqui nesse versículo, mais ou menos, né, sintetizando, o que ele quer dizer? Que Jesus falava para os fariseus, né, que o que eles faziam, né, eles acreditavam numa coisa, mas faziam outra. Então Jesus alerta que o que contamina o homem, né, não é o que está dentro da carne, não é o interno, né, mas sim o externo, é que o homem fala, o que contamina o outro homem, e não a carne. Entenderam? Então o que contamina, tipo, eu posso entender a palavra perfeitamente, a palavra do Senhor, mas eu não temo a Deus. E o que eu faço daí? Eu uso o conhecimento da palavra, né, dizendo que eu sou fiel, que eu sou isso, que eu sou aquilo, para convencer as pessoas a darem dinheiro para mim ou fazer aquilo que eu quero, né, ganhando essas pessoas. E isso tem várias pessoas fazendo isso, dizendo que são cristãs. Então isso começa a ser o fanatismo, né? O fanatismo, então, ele é aquilo, né, que eu acredito, né, que as pessoas acreditam, mas de uma forma para ela, né, em prol de mim, não em prol de um todo. Então eu faço aquilo, eu acredito tanto naquilo que convenço as outras pessoas
de forma, tipo a lavagem cerebral, né? Acreditar naquilo e fazer qualquer coisa em prol daquilo, né? Onde está errado, não é isso, né? A palavra de Deus, você faz uma escolha, né? Você tem que escolher seguir a palavra do Senhor, né? E não ser forçado a seguir a palavra de Deus, né? Então, aqui nós vamos partir a nossa conversa de hoje, né? As características do fanatismo, né? Hoje e sempre, um dos problemas atuais, mas isso já foi sempre, né? São os fanáticos, né? São os fanáticos que são religiosos. E eles estão prontos para matar em nome de Deus, né? Ou dos seus ideais. Pronto para matar em nome de Deus ou pelos seus ideais, né? E Deus não manda matar ninguém, né? Deus não manda matar. Então, quando a pessoa ela cria uma seita, ela cria algo grandioso, né? Que ela diz que é em nome de Deus, mas ela começa a fazer tudo aquilo que a Bíblia não diz para fazer, né? Ou que a Bíblia diz para não fazer, né? Ela começa a cometer em prol dela, ela começa a fazer pelos seus ideais, defendendo aquilo que ela acredita e não aquilo que é para se acreditar. Tem diferença, né? Eles são notícia sempre por causa da crueldade, né? E quando a gente fala de fanatismo, nós lembramos de quem? Dos muçulmanos, né? Porque eles têm um jeito, né? Nós chamamos eles de terroristas, de tudo isso, enfim, do que nós conhecemos, que o jornal nos mostra. Eu nunca estive lá e não sei como é que é a realidade lá, então eu não vou falar, né, porque eu nunca estive lá. O que nós sabemos é o que nos vendem através dos jornais e a gente não sabe se é verdade, né? Não sabe. Então, eu daria uma de Tomé, só acredito vendo, né? Então a gente não pode falar daquilo que a gente não presenciou, não sabe como é que funciona. Mas eles defendem uma causa, né? Defendem uma causa. Mas tratando de fanatismo, né? Geralmente são notícias por causa da crueldade que fazem. Então a gente trata aquilo como fanatismo religioso. Mas quem são esses fanáticos, né? Ou o que é um fanático? Fanático é alguém cego, louco, por causa de suas crenças, por causa daquilo que a gente acredita, por causa daquilo que você acredita, por causa daquilo que aquela pessoa lunática acredita, né? Acontece no mundo todo, no mundo da religião acontece isso, né? Da política, que eu já falei, do desporto, que é o futebol, né? Então esse fanatismo está espalhado em todas as classes sociais, em todas as profissões, em todo campo ele está espalhado, não é só na religião, né? Só que a religião é mais debatida por quê? Porque sempre quando pega um cristão, quando pega o evangelho, ele sempre é mais trucidado, ele é mais... as pessoas tentam sempre mais derrubar o cristão. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de cristão. Agora de futebol, a maioria gosta, de política, a maioria gosta de conversar. Agora quando trata de Deus, ninguém quer falar sobre Deus, né? Por quê? Porque eles têm que abrir mão de muita coisa, né? Então um fanático não suporta que alguém pense, né, diferente dele, né? Ele não aprova isso, se alguém pensa diferente dele. Então aí, quando ele começa a falar isso, você já começa a pensar, né, de situações adversas que você pode ter passado em discussões, em conversações de determinado assunto, e você começa a se lembrar disso que eu estou falando. A pessoa não suporta que você pense diferente dela, não suporta. Porque uma coisa é você defender uma ideia e aceitar que o outro defenda a ideia do outro também, né? Então você tem que ter o meio. Claro que existem ideias absurdas, né? Mas é a ideia que o cara quer, ponto, né? Cada um tem que aceitar a sua ideia, né? Acabou a história, né? Eu sou cristão, a minha função eu assumi um compromisso com Deus de levar o evangelho às pessoas, não obrigá-los a aceitar aquilo que eu penso, né? Então a minha obrigação é bater na porta: meu nome é Mário, eu poderia fazer uma oração, eu poderia trazer a palavra para você, você já conhece a palavra de Deus? Não, eu não quero. Tudo bem, a paz esteja convosco, né? Quando precisar, sabe onde me encontrar. Acabou,
né? E não ficar lá implorando para a pessoa aceitar a palavra do Senhor, até mesmo que a palavra de Deus é ouro, né? E você não dá ouro assim, no mais, assim, para as pessoas que não merecem, né? Então, a nossa função é levar a palavra de Deus com sabedoria, com discernimento, com alegria em Cristo, né? Sabendo que ali tem um compromisso muito grande com Deus e que nós seremos cobrados por não, né? Isso nós sabemos. Para aquele que é cristão, para aquele que é evangelista, existe uma obra missionária, enfim, existe um chamado, né? Nós sabemos a nossa responsabilidade para isso, por isso nós vamos, mas isso não é um fanatismo, não é um fanatismo, porque nós não obrigamos ninguém a seguir a palavra do Senhor. Quando eu falo de nós, eu falo daqueles que realmente levam a palavra com seriedade, tá? Não estou falando de chacota, estou falando de pessoas que levam a palavra com seriedade, né? Então o fanático, ele não suporta que pense diferente dele. Então são alguns itens que nós temos que ter em mente, né, que nós começamos a lembrar, né, quando a pessoa começar a nos obrigar, começa a brigar conosco, nós temos que, pô, isso já está partindo para o fanatismo, né? Então não compensa nem discutir. Porque para o fanático, para ele, todos os que não partilham das suas ideias, né, são das suas ideias extremistas, porque sempre ele vai pensar sempre pelo extremo, né? Estão no erro. Então, se não pensar igual a eu acho, está errado, né? Não é isso, tá? O cristão, ele tem a função de passar a verdade da Bíblia da forma que ela é. Você não é obrigado a acreditar. Não acreditando, foi muito bom te conhecer, obrigado, somos amigos, somos tudo, né? Mas eu vim aqui fazer uma obra de Deus, né? Eu vim fazer aqui uma obra de Deus. Você não é obrigado a aceitar, o que é uma pena, né? Mas Deus está pronto para te receber quando você estiver pronto. E acabou a história, né? E essa pessoa vai te tratar com amizade, com amor, com carinho, enfim, ali, porque tem pessoas que não vão aceitar, não adianta, por mais que você pregue, elas não vão aceitar, né? Então, essas pessoas, para impor as suas ideias, essas pessoas fanáticas, né, que são cegas e loucas, né, porque elas não enxergam mais, elas perderam a noção, né? Para impor suas ideias serve de todos os meios, inclusive a violência, que é a ameaça, né, que é o sequestro, que é a morte, enfim, que é a ameaça de várias coisas, né, como, não, se não fizer isso, tu vai para o inferno de Deus, vai acabar no fogo eterno, que não sei o quê, que é uma verdade, mas a forma que é passada é como uma ameaça, né? E nós não estamos aqui para ameaçar, estamos para falar a verdade, tá? Então, nós temos que ver a diferença disso, né? Então, outra pergunta seria aquilo que eu falei, né? Os fanáticos são todos muçulmanos, né? Ouve-se falar muito nisso, né? A gente ouve muito falar isso, as TVs, os jornais nos vendem muito isso, né? Que fazem a guerra contra países ocidentais, Estados Unidos da América, Israel, fica aquela confusão toda lá. Foram e continuam a ser os autores de muitos atentados, né, sangrentos, nós sabemos disso, né? Contudo, existem fanáticos em todas as religiões, sem exceção. Foi o que eu falei, né? Então, às vezes a câmera foca só num, que nem hoje, está focado só no presidente, né? Mas às vezes eles tiram alguém que a gente fala para Cristo, né? Eles focam só aquele e começam a martelar aquele assunto, né? Até convencer o povo todo. Então, isso já é um fanatismo. Então, o fanatismo está presente em todas as religiões, sem exceção. Em 2011, um terrorista que se dizia cristão matou 77 jovens na Noruega, né? Então, nós temos que ter a noção disso, né? Ele era cristão, mas era terrorista. Daí a gente coloca a culpa nos muçulmanos, né? Mas eu estou falando, é cristão, né? Então, ele está em todas as áreas. E a palavra de Deus fala, né? Virão lobos disfarçados de cordeiros, né? Uma outra pergunta que nós faríamos seria assim, a religião ou as religiões levam ao fanatismo? Felizmente, os que praticam uma religião não são fanáticos. Os que praticam uma religião não são fanáticos. Então são uma pequena minoria, tá? A espiritualidade, né, convida os crentes a meditar, né, a refletir acerca do sentido da vida,
né? Para que nós viemos, para que nós servimos, onde é que está Deus. Nós queremos Deus, nós precisamos dele porque ele é a fonte de água viva, né? Então a espiritualidade nos convida, ou convida os crentes a meditar sobre isso, a meditar sobre a vida, a meditar sobre tudo que se passa nela, né? Para os muçulmanos, os cristãos e os judeus, a vida humana é sagrada. Então, independente se um lá é mais rígido, né, se faz coisas um pouco acima daquilo que nós acreditamos, né, eles entendem que a vida humana é sagrada. É sagrada. Daí se contradiz quando ele mata, mas isso é uma outra história, né? Nós vamos se apegar aqui no fanatismo, né? É preciso ser fanático e ter ideias fixas para assassinar alguém em nome da religião, né? Então, nós não estamos autorizados a matar ninguém pela religião, tá? Isso está na Bíblia, está na palavra, tanto que a palavra diz: ame seu inimigo, né? Ame a todos, ame o irmão, ame a todo mundo como a si mesmo, né? Então, aqui não tem ordem nenhuma de matar. Quem dá a vida, quem tira é Deus. Nós não temos esse poder, tá, de fazer isso. E como é que alguém se torna fanático, né? A partida, né, os fanáticos são por vezes pessoas frágeis. Como assim? São aquelas pessoas que tiveram algum problema no passado, alguma traição, algo que despertou neles uma ira interna, um desconforto, né? E não encontram nenhum lugar na sociedade mais para eles, né? Eles se perderam, ou entraram em depressão, ou ficaram, né, aquém ou à margem da sociedade, enfim, eles se perderam, né? E se deixam manipular por loucos lunáticos. Então, quando a pessoa está perdida, ela quer se encontrar. Então o que acontece? Ela pega um maluco desse, né? O maluco vai lá, chega nela, convence ela e ela começa a se tornar um fanático junto com o outro, porque acha que estão por uma causa boa, né? Mas o que é isso? Isso é falta de conhecimento de palavra, é falta de conhecimento de Bíblia, né? Porque a minha fé e a fé dos cristãos autênticos, onde é que está a base da fé? A base da fé está na Escritura. Então, o cristão, o mínimo que ele deve fazer é ler aquilo que ele acredita, senão não tem sentido, né? E a fé dos outros, onde é que está baseado? Quem foi que escreveu, né? Quem foi que disse para eles fazerem aquilo, né? Onde é que está isso? Foi o homem que escreveu? Foi um Deus imaginário? O que foi? Nós temos aqui escrito, né, comprovado, e ninguém consegue tirar isso do ar, né, de tão poderoso que é. Então nós cremos nisso, né? O resto não consegue crer, não consegue ter base de fé, porque não explica muita coisa, né? Através da Bíblia, muitas cidades perdidas, muitos continentes foram achados através de relatos da Bíblia, né? Como é que não vai ser verdade, né? Então nós temos que pensar nisso. Voltando a como se torna fanático. Então, essas pessoas frágeis, né, elas se deixam se levar por pessoas mais espertas, né? Mais espertas, que estão de maldade, assim, né? Que querem trazer elas para o pensamento delas, né? Então aproveita a fragilidade para fazer isso, de modo que esquecem as suas frustrações. Então, no momento que aquela pessoa está frágil, ela está mais suscetível a ir para qualquer lado, né? Porque ela está frustrada. Então ela precisa de alguém que escute ela. Daí ela pode achar um esperto na história lá, né? E puxa aquela pessoa tira o que quiser dela daí depois, né? Então tem que ter esse cuidado. Isso não é uma desculpa, né? Você está numa frustração, ou você está decepcionado, ou você está fragilizado, mas pode ser uma explicação. Por que levam essas pessoas ao fanatismo, né? Além disso, os fanáticos do Islã estão prontos a morrer, convencidos que recebem como recompensa o céu. Então alguém convenceu eles disso, né? Alguém convenceu eles disso, né? E nós sabemos que pela palavra o céu não é ganho assim, não. O céu se conquista e através da obra. Porque se Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, não salvaria ninguém. Então daí Deus mudou, Deus falou assim,
serão julgados pela obra, a obra completa. O que você fez? Quais são os seus frutos? Né? O que você fez em vida? Né? Então, por isso que muitas vezes nós falamos, não é o fato de você se achar uma boa pessoa em ajudar um mendigo na rua, em ter uma campanha do agasalho e você comprar, em você fazer coisas boas, não, mas eu ajudei, eu paguei a conta de luz para aquela pessoa, eu fiz isso. Isso é um grau de sociabilidade que você vai fazer, né? É um bem que você está fazendo, mas não é isso que Deus manda fazer, né? Deus manda levar a palavra, Ele quer convencer, trazer aquela alma perdida para Ele de volta. Então a nossa obra é levar, porque senão você vai ser um mensalista daquela pessoa. Você tem dinheiro suficiente para todo dia comprar pão para essa pessoa? Tem dinheiro suficiente para todo dia dar banho nela e dar roupa para ela? Isso é uma obrigação nossa como pessoa, como ser humano, né? Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que você tem que levar a palavra, porque é a palavra que vai converter, né? A palavra que vai converter. E se você quiser pagar uma comida, você faz, mas não é isso que a palavra está mandando fazer, tá certo? Não estou dizendo que você não tenha que fazer, entenda bem, né? Porque esse é um assunto, mas o que a palavra diz para fazer, né? Diz para fazer. O resto são coisas minhas que eu gosto de fazer e faço, que não vai me prejudicar em nada, mas não vai me acrescentar em nada também, não espiritualmente, tá? Então é uma coisa que nós fazemos porque nós queremos. Um exemplo, né? Os fanáticos não são todos violentos, tá? Não existe, porque eu posso ter um fanatismo de futebol e não ser violento. Tem outro que é pro futebol e o cara é violento, o cara mata, tem gangue dentro de time de futebol, dentro da torcida, né? Político é a mesma coisa, o cara pode ser fanático por conversa de política, mas o cara não é violento, né? É só um gosto prazeroso que ele tem, que ele sabe tudo de política, sabe tudo, né? Viaja muitas vezes na política. Alguns vivem numa espécie de delírio religioso, mas sem serem violentos, né? Tem aquelas pessoas tranquilas, calmas, que acreditam em Deus, enfim, ou da religião que frequentam, são pessoas boas, dentro de uma normalidade, né? Mas não são violentos. E tem aqueles que fazem a mesma coisa, só que são violentos, né? Então, mas nem todo fanático é violento, tá? Por exemplo, em todos os países existem seitas, né? Que são comunidades religiosas que manipulam os outros, tirando-lhes a liberdade de pensar e muitas vezes seu dinheiro. Os membros dessas seitas não são terroristas, mas são fanáticos. Entenderam? Então, o fanatismo, ele domina você, ele acaba dominando de uma maneira. Você vê os outros fazendo, você quer fazer também, de forma que você não entende por que você está fazendo, você apenas faz, né? Você não vê se aquilo está certo ou está errado, você já perdeu a noção disso, tá? Agora, o outro item é como lutar contra o fanatismo, né? As religiões devem combater os excessos de seus fiéis, porque muitas vezes a pessoa está fazendo certo, né? O líder está fazendo certo, mas as pessoas abaixo, elas são fanáticas, né? Então elas começam a vender coisas diferentes daquilo que o líder está mandando fazer, né? Porque cada um tem uma forma de pensar, né? E talvez a pessoa não concorda com o líder e acaba, né, fazendo de outra forma, porque acha que é o correto, que é aquilo que eu falei. Por isso que não dá para misturar os nossos pensamentos do mundo com um pensamento espiritual, que é o pensamento que você está dentro da igreja, dentro do templo de Deus, porque lá já foi pensado, lá já tem uma escrita, e você está lá para esquecer o mundo. Se você traz o mundo para dentro, você não está fazendo a coisa direito. Não está fazendo a coisa direito, não. Tá? As religiões devem combater o excesso dos seus fiéis, que eu falei, né? Por exemplo, muitos irmãos, né? Eu não vou citar aqui os templos, né? Enfim, condenam regularmente os extremistas muçulmanos, condenam, recordando que o Islã é uma religião de paz, né? Então ele se contradiz, né? É de paz, mas faz diferente de pregar a paz, mata para fazer a paz. Então se contradiz, né? E todos nós devemos aprender a ser tolerantes, respeitando as crenças e as religiões dos outros. E essa tolerância aprende-se na família, na escola
e no convívio dos outros, tá? O ser tolerante não é a forma assim de aceitar, né? Porque no momento que nós somos cristãos, eu falo da minha religião, do Evangelho, nós acreditamos numa Bíblia, numa verdade, num Deus, né, que mandou seu Filho e deu como sacrifício, né? E que se nós fizermos tudo de acordo com a palavra, nós ganharemos o céu, seremos julgados pelas nossas obras, né? A Bíblia não diz nada diferente disso para a gente fazer. Não diz que a gente vai ficar milionário, não diz que a gente vai ficar... muito pelo contrário, ela diz o tempo inteiro: tenha bom ânimo e em meu nome serão perseguidos. Então, assim, é só problema, na verdade, né? E não porque a gente vá fazer problema, mas que nós teremos problema por causa disso, né? Mas que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, né? Nos defendendo e nos ajudando naquilo que for necessário para a nossa vida, né? Então isso é o que nós pregamos. O que for fora disso, daí é a invenção humana, é da carne, esquece, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Então a gente não força, quando eu falo a gente, eu falo o cristão autêntico, tá? Não força ninguém a acreditar em Deus. Nós levamos a palavra e a palavra que transforma o coração do homem. E não o homem que transforma o outro homem, mas é a palavra, tá? E as pessoas vão saber disso através do nosso testemunho, né? Através do nosso papel, do que a gente é, do que a gente faz, do nosso caráter. Isso é que vai fazer, né, a pessoa acreditar nesta verdade, tá bom? Os valores éticos comuns a todas as religiões, né? Todas as religiões defendem princípios, regras e valores éticos para viver em harmonia com a nossa consciência, né, com os outros ou com a natureza de Deus. As religiões promovem a sabedoria e a santidade de vida, tá? Isso é uma coisa comum entre as religiões, né? Que hora é agora, Daniel? Né? Só para eu saber aqui o horário. Quando eu ligo a câmera aqui do smartphone, não aparece o relógio para mim. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Então eu vou ler agora aqui algumas frases ditas por alguns líderes religiosos, para vocês verem que o pensamento dos líderes é praticamente o mesmo, né? Só que a forma de agir, que cada um de vocês deve conhecer, vocês vão ver que é diferente, né? Mas o pensamento em prol da paz, é a mesma, né? Então o Buda tem uma frase dele que diz assim, ó: não magoem os outros com aquilo que vos magoa a vocês, né? Então, que nós não devemos magoar os outros com aquilo que a gente se magoa, né? Isso é uma frase de Buda, né? No hinduísmo, nós temos a Mahabharata, acho que é assim que se pronuncia, Mahabharata, deve ser isso, né? Que é pelo hinduísmo: não façam nada aos outros que, se fosse feito a você causasse mágoa, né? Então são alertas, né? O Confúcio, pelo confucionismo: aquilo que não desejas para ti, não faça aos outros, né? Lao Tse, do taoísmo: quem é bom não discute, quem discute não é bom. Interessante isso, né? Maomé, pelo islamismo: nenhum de vós é um crente até querer para o seu vizinho aquilo que quer para si. Olha só que interessante: nenhum de vós é um crente até querer para o seu vizinho aquilo que quer para si, né? E Léo, do judaísmo: aquilo que vós é odioso, não façam aos outros. E pelo cristianismo, Jesus: ama o próximo como a ti mesmo. Amém? Então aqui nós podemos ter uma ideia do fanatismo, né? Do fanatismo religioso. O fanático, ele não conhece a Deus. Esta é a verdade, ele não conhece. Porque Deus nos ensina a nós sermos humildes e não ser grandiosos. Nós temos que diminuir na presença de Deus e não engrandecer, né? Então essa é uma das grandes, enormes diferenças. Então aquele que conhece a Deus teme a Ele. Então não faz nada errado. Não faz. Não estou dizendo que não faça pecado. O que eu falo de errado
é ao contrário da Bíblia, ao contrário de fazer, levar a palavra pro outro, pro próximo, né? De forma correta, porque teme a Deus. Agora, o pecado, todos nós pecamos, né? Todos nós cometemos pecado, né? A fé pode ser originária da palavra ou de uma experiência religiosa, né? Então a fé, ela nasce da palavra de Deus ou de uma experiência religiosa, né? Alguma coisa que eu esperava acontecer que jamais acreditava que poderia acontecer, que aquilo só mesmo fosse divino, né? Daí quando acontece, pum, a fé vem, né? Você começa a acreditar. Isso acontece muito nas pessoas que estão no leito de hospital, né? Ou as pessoas que foram presas. Isso acontece muito, porque ali elas têm tempo de pensar o que elas fizeram. E daí quando chega uma pessoa para levar a palavra, elas têm uma facilidade maior de aceitar, né? Mas não é isso que Deus quer, porque Deus conhece o coração. Então, no momento que Deus conhece o nosso coração, né, muitos aceitam a palavra ali porque estão no aperto, né, estão no desespero. Mas quem vai julgar isso vai ser Deus. A nossa função é levar a palavra àquela pessoa e mostrar, e ela fazer a confissão de fé dela, aceitando a Deus como Pai e seu Filho como o único Salvador, né? Então nós vamos lá e levamos a confissão de fé para ele aceita. Agora, tem pessoas que levam anos, né? Aceitam no início, mas levam anos para realmente se converter. Então, uma pessoa que está no leito de morte ali, que tem poucos dias de vida, né? Como é que vai aceitar, né? Amém? Ô Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Meu irmão Márcio, evangelista, coração. Amém? O fanatismo também, ele não agrada a Deus, tá? Por incrível que pareça, o fanático consegue arregimentar pessoas para o seu circo de loucura. O cara é tão fanático que ele convence. Das formas mais esquisitas do mundo, ele convence. Por quê? Porque ele está tratando com outras pessoas que tiveram frustrações, pessoas que estão totalmente perdidas, né? Então fica muito mais fácil fazê-las acreditarem em qualquer coisa, né? Daí elas são manipuladas. E a palavra de Deus não quer isso. A palavra de Deus não manipula ninguém, né? Não manipula. Pessoas manipulam pessoas. A palavra não manipula ninguém, né? Então nós temos que ter esse cuidado, esse entendimento. Amém? Tá me ouvindo aí, Márcio? Me dá um alô, eu quero ver se está me ouvindo aí mesmo, né? Para nós concluirmos então, a verdade é que nenhum fanático conhece a Deus, nenhum. Não conhece, porque se conhecesse, não fazia o que faz, tá? Tampouco lhe agrada com suas práticas. Então, nenhum fanático conhece a Deus e as práticas dele não agradam a Deus também. Como também as práticas de Deus não agradam os fanáticos também. Por isso que eles manipulam toda a história, né? Deixa eu ver aqui. Por mais linda ou bem intencionada que uma regra religiosa seja, nunca alegrará o Senhor, pois ele não aceita humano testemunho. A palavra é testemunho. Amém? Está me ouvindo aí, Márcio? Está na escuta? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, meus amigos, eu termino mais esse momento de reflexão, né? Acredito que aqui deu para dar um apanhado geral, né, do que é o fanatismo, dos cuidados que nós temos que ter, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, né? É um assunto polêmico, né? Porque isso ele meio que invade alguns pensamentos, né? Então isso pode ser bem desconfortável ouvir, né? Mas como a palavra é a verdade, depois nós vamos ver mais à frente outros assuntos que vão complementar esse, que quem está acompanhando esses momentos de reflexão vão perceber a importância disso, né? A importância do acompanhamento e a importância do todo. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente não tem um conhecimento, o nosso conhecimento ele é
ele é pequeno, né? Depois ele começa a abranger, começa a aumentar, nós começamos a perceber o que você leu queria dizer uma outra coisa. Daí você começa, puxa vida, não tinha percebido que a palavra fala isso. Daí isso vai começar a ser mais interessante para você a se entregar a Deus lendo assim a palavra. Puxa vida, a senhora falou aquilo, será que é isso mesmo? Vamos lá conferir. É isso que eu quero que vocês façam. Vão lá e conferem na Bíblia aquilo que eu falei, se é aquilo mesmo, né? Para vocês verem que o que eu estou falando é a palavra de Deus, é o que está escrito, não é invenção minha, né? Porque a ideia aqui é que você leia a palavra, que você aprenda a palavra, que você busque a verdade, né? Se você tem dúvida, você não pode ficar com essa dúvida, você tem que esclarecer, você tem que escolher um caminho. Amém? Então eu agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que tenham me acompanhado, né? E também eu sempre oro no final, que eu vou fazer agora. Aguardo vocês amanhã, nesse momento de reflexão, às 23 horas, todos os dias. E que essa palavra tenha enchido o coração de vocês. Amém? E agora eu vou fazer uma breve oração para estar me despedindo de vocês. Amém? Pai querido, Pai santo, Pai celestial, a Ti eu agradeço por tudo, Pai, que tem nos feito, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, Pai. E que também, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando a todos aqueles que estiveram aqui ouvindo a Tua palavra, o evangelista Márcio, que é meu amigo de coração, meu irmão, né, o meu primo Daniel, né, a minha prima Mana, que entrou também aí, meus pais que estão me assistindo também, né, entre tantos outros que entraram aqui, né, a Neuza, minha amiga de infância também, acabei revendo, conversando com ela, não faz nem 4 dias, né, depois de quase 30 anos, eu acredito eu, talvez mais até, né, mas a rede social tem feito essas aventuras assim de trazer aquelas pessoas do meu passado para o meu presente. Isso é coisa muito boa, porque são pessoas que a gente curtiu na nossa adolescência, né? Nós fizemos festas, nós brincamos, nos divertimos, estudamos junto, então, e foram esquecidas, o tempo fez a gente esquecer, né? E agora retornam agora, né? É muito interessante essa experiência, né? Muito interessante. Que Deus possa conservar a vida dela, a vida dos familiares dela também. Amém? E a nossa vida, né? Como um todo. Pai, a Ti eu agradeço. Proteja essas pessoas, Senhor. Te agradeço também por ter levantado o meu cunhado, ter curado ele desse vírus, Pai, desse Covid-19, através de nossas orações, não somente da minha, mas como de muitos pastores aí que estavam orando, de amigos, familiares. Ele já está em casa, já está bem, já saiu do risco já, Pai. A Ti eu te agradeço, porque ali é mais um testemunho da Tua palavra e Teu nome será glorificado. E também eu estendo a oração, Pai, para que também o Senhor possa curar ainda muitas pessoas que estão na fila dos hospitais, esperando leito, pessoas contaminadas, Pai, que através da Tua palavra será levada a cura, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, a cura para essas pessoas, o entendimento da Tua palavra e que ela seja testemunha da Tua palavra, entrando num templo e dizendo que não acreditava, mas que Deus fez milagre na vida deles, Pai. É isso que eu espero, é isso que eu Te glorifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, boa noite a todos, durmam em paz, que Deus abençoe o sono de vocês e familiares e que amanhã, não esqueçam, quando se acordarem, é mais uma oportunidade que Deus lhe dá de você entrar para o reino, de você seguir a palavra do Senhor, de você endireitar a sua vida, de não escolher mais o mundo, mas escolher o reino de Deus, escolher a palavra que é a verdade, aquela que vai te livrar, vai te limpar e vai te dar discernimento, vai te dar uma direção na tua vida. Amém? Seja grato a Deus todos os dias pela tua vida, pois Ele cuida de ti, assim como cuida de mim. Amém? Nós temos um delay aí, e esse delay aí eu espero aí 1 minuto, 2 minutos para desligar a câmera. Amém? Agradeço a todos e até amanhã. Uma boa noite e a paz esteja com todos.